Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço, não é não, Fernanda? Toda certeza. Hoje a gente tá vendo a Fernanda aí, gente, com um look diferente. Olha isso. Da onde é esse look aí, Fernanda? Esther Moda, gente. Eita, Você Jesus. acredita em poder da oração? Pois saiba que o poder da oração, ela surge muito seus efeitos. Hoje a gente tá recebendo a Jaqueline da Esther Modas. Jaque. Se apresenta pra esse povo aí, Jaque. Boa noite, boa tarde, eu sei quando vai ao ar. Meu nome é Jaqueline, sou serva do Senhor. Amém. Empreendo, mãe e esposa de duas pequenas, uma de 6 e uma de 3. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aleluia. Eita, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. E a gente já quer iniciar já com esse podcast, você que tá em casa, você é a hora que você vai estar assistindo de manhã, tarde ou noite. Sim. Mas tenho certeza que vai ser um podcast incrível, né? Com toda certeza. Jaque, qual foi a parte da sua vida que foi necessário você recomeçar? Então, pastor, a minha vida é feita de recomeços, né? Sim. Eu precisei recomeçar desde a minha infância. Sim. Só para vocês entenderem um pouco da onde eu vim, né? O meu testemunho de vida é muito grande, né? A minha mãe, ela tinha problemas mentais, né? Psicológicos. Sim. E eu vim de uma criação, de uma adolescência onde eu precisei lidar com esses problemas, né? Onde eu morava com minha mãe e ela teve várias internações em hospitais psiquiátricos. Então, eu cresci vendo a minha mãe tendo esse tipo de problema. Sim. Muitas das vezes, os problemas também eram espirituais, né? E várias vezes eu precisava me deparar com situações na qual ela estava manifestada e eu precisava lidar com aquilo mesmo sem ser nem um pouco espiritual. Isso Meu eu falo Deus. de 20, 21 anos, né? E a minha adolescência foi assim, eu cresci assim, meus pais se separaram e eu fiquei com a minha mãe cuidando dela com esses problemas. Ela tomava muitas medicações, já tentou me matar por muitas vezes. Meu Deus. E eu tenho muitas histórias com a minha mãe, espirituais, mesmo sem ser espiritual. E eu acredito que ali Deus já estava me levando a um caminho de romper, né, na minha vida. Essa Aleluia. Então, assim, eu vim desse lar, né? E aí eu tive a oportunidade do Senhor me tirar de dentro desse ciclo que eu vivia, né? Minha mãe veio a falecer, ela cometeu um suicídio. Meu Deus. E aí eu fiquei com a minha mãe durante muito tempo no hospital, 66 dias, via lá definhando em cima de uma cama, mas cuidei até o último dia. E dali eu vi um recomeço na minha vida, porque dali eu tive que sair da onde eu morava, né? Conheci meu esposo. E aí a gente constituiu uma família. E ali Deus fez tudo que dentro da minha família era destruída, Deus fez na minha vida. Glória e mudou a a minha Deus. história. Aleluia. História linda, hein? Então, assim, eu acabei, né? Nós nos unimos, né? E a gente ainda não era casado, a gente tinha uma união estável. E aí eu engravidei, tive a Lavínia, que é a minha primeira filha. E a gente começou ali uma história. E eu não conhecia Jesus, né? Eu vim literalmente do mundo. Eu já experimentei tudo que o Senhor pode imaginar. Hoje, você olhando para mim, talvez você não veja essa pessoa, porque eu já não sou mais ela. Glória a Eita. Deus. Fui transformada. Então, assim, todas as pessoas que me veem, elas têm essa visão. Já que eu não consigo imaginar que você fez isso e eu fiz isso. Então, assim, eu tô aqui para contar que a minha vida foi transformada. Jesus ainda transforma vidas, ele ainda faz a obra completa, ele ainda tem o poder de transformar vidas. E, assim, a minha vida foi assim. Foram muitas transformações, eu tenho um testemunho muito grande, mas eu saí de lá e nós morávamos na subida, eu fui morar com ele, e a gente morava numa subida de uma comunidade, e aí a gente, inexplicavelmente, fomos morar onde a gente mora hoje, sem imaginar como a gente poderia ir para lá, mas nós fomos, e lá foi o encontro que eu tive com Deus, né? Eu tinha uma amiga que era missionária e a gente caminhava sempre juntas. E eu não tinha religião, porque com a doença da minha mãe, meu pai levava ela em tudo quanto era religião, todas as religiões, porque ele queria saber o que acontecia com a minha mãe, Sim. né? E ele totalmente ateu, militar, então assim, ele era muito racional. Então ele não via o lado espiritual. Então eu tinha que lidar com o lado espiritual. E quando eu fui morar lá, eu comecei a conhecer Jesus. E ela falava de Jesus pra mim, se ela estiver assistindo, Stephanie. Ela falava de Jesus pra mim, nessas caminhadas. E eu falava, eu queria conhecer esse Jesus, porque estava no auge da pandemia. E eu com crise de ansiedade, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E minha mãe
veio de uma depressão, então o diabo queria continuar na minha vida É isso aí. o que tinha lá atrás, né? E eu vi Deus transformar minha vida porque eu encontrei Jesus de uma forma como eu nunca poderia imaginar. Ele entrou na minha vida e foi mudando tudo. Muitas vezes doeu. Doeu bastante para chegar até aqui hoje, estar sentada aqui vivendo uma promessa, doeu muito. Sim. E acredito que seja para ganhar autoridade sobre aquilo que eu vou falar aqui, né? Amém. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Sim. E eu vivi literalmente Jesus, uma transformação. Deus me arrancou do mundo, me lavou com o sangue dele. Glória a Deus. Me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu era uma menina que falava palavrão, que bebia, que fumava, que dançava, que ia para o mundo. Eu e ele, muitas das vezes, vivemos o mundo. A gente diz que a gente curtiu tudo lá fora. E hoje a gente tem uma família, hoje a gente vive uma vida diferente. Então, Jesus foi transformando a minha vida. Ele foi me levando foram etapas, né? Eu acredito que tem pessoas que vivem de uma hora para outra. Comigo precisou ser devagar, porque Sim. muita coisa eu era incrédula. Eu não conhecia esse Jesus. Eu fui vivendo experiências. E o Senhor sempre dizendo que queria me levar mais fundo, mais profundo. Eita. E arrancar tudo aquilo que me ocasionou traumas, né? Na infância, na minha Sim. adolescência. Porque eu vim de um lar destruído. E na minha vida, esse lar destruído acabou, né? Glória Começou a uma Deus. nova história. Então eu fui, né? A gente foi se conhecendo e a gente aos poucos foi abandonando o mundo e o Senhor foi me transformando, foi trocando as minhas vestes, a minha forma de falar. Cada vez mais eu falava menos palavrão, cada vez mais eu perdi o sabor da bebida, do cigarro, de tudo que eu fazia. E fui se transformando aos poucos, né? Aleluia. Ganhando essa mudança. E aí foi quando, nessa transformação, surgiu a Esther Modas, né? Eita. Que foi parte da minha cura. Não é uma roupa, não é sobre roupas, nunca foi. Sim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho como voltar para lá, porque eu nem me vejo mais lá. Eu não consigo, é só seguir em frente mesmo. Ainda que eu tenha muitos desafios, ainda que eu precise chorar muito, ainda que precise doer muito, ainda que eu precise ser esmagada demais, mas para lá eu não volto. Então é só avançar. Aleluia. E foi quando chegou a Esther Modas na minha vida. Meu nome é Jaqueline, não é Esther. Eita. É uma Porque todos me chamam curiosidade. de Esther. Sim. Meu nome não é Esther. Esther é sobre o livro da Bíblia mesmo, de Esther, Hadassah. Hadassah participou de uma transformação até que ela chegasse ao reinado. Sim. Então, ela é a minha vida, né? Foi transformada. Eu não tenho como me calar diante de tudo que Deus fez. Aleluia. E vejo hoje uma oportunidade de estar aqui falando porque eu sei de onde eu vim. Então, eu tenho autoridade sobre o que eu estou falando. Né? A Esther entrou na minha vida. Eu estava me convertendo e conhecendo Jesus. E aí eu orava, porque eu não trabalhava e eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu tive uma loja antes da Esther, que era uma loja nossa, minha e do meu esposo. E essa loja literalmente quebrou, porque eu era muito vaidosa. Então, as minhas coisas tinham que ser as melhores, eu tinha que me vestir melhor, eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fazia. E aí veio a quebra da loja. Eu quebrei e comecei a conhecer Jesus nessa fragilidade. E eu vim orando, aí tive um sonho, né? Numa madrugada eu tive um sonho e o Senhor falou no sonho. Esther Modas é o nome, você vai trabalhar com roupa, você vai vestir mulheres com propósito, você vai pegar uma mala, eu não tinha dinheiro, zero na Meu pai, que Eita. história, hein? Zero. Eu peguei um cartão, né, do meu esposo, que sempre acreditou em mim. Ele fala pouco, mas ele é o maior investidor de tudo isso. Glória a Deus. Então, eu peguei uma mala, o Senhor me deu um sonho para que eu pegasse uma mala e que eu vendesse. Só que aí era o problema. Eu tinha que bater de porta em porta. E onde uma pessoa vaidosa jamais gostaria de fazer isso. Sim, sim. De ser, né, ir pro bar, ter que diminuir para que ele crescesse. E quando eu peguei aquela mala, eu fui super obediente. Aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Aí abri na Bíblia e deu a multiplicação dos peixes. Eu desci para essa minha amiga e falei, Stephanie, Deus me deu um sonho, no sonho, me deu isso para mim fazer isso. E ela foi a primeira a falar assim, então vambora, quanto que a gente vai? E eu tinha a Lavínia, que era minha filha, né, pequena, e a gente ia comprar as coisas.
uma mala, ela, eu e a neném. Meu Deus. E fomos, e assim eu fui indo, acreditando na palavra que foi liberada, porque eu não tinha nada para começar, né? E eu fui indo, e literalmente o Senhor foi colocando o chão, e eu ia e o Senhor colocava o chão, eu ia e o Senhor colocava o chão. Não foi fácil, porque eu cheguei a perder a minha página com todos os seguidores, perdi tudo e precisei iniciar tudo do zero. Então, foi onde eu me vi assim, não dá mais. Isso não é de Deus, eu não vou continuar, porque eu perdi tudo. Como é que Deus ia fazer eu perder tudo? Mas aí foi onde eu entendi que tudo precisava estar alinhado com o que Ele queria. Sim. Eu não podia vestir mulheres com propósito, nada contra as vestes de outras pessoas, mas eu não poderia vestir mulheres com propósito se não tivesse a cara do Senhor. Sim. Então eu não podia vender qualquer coisa, eu não podia fazer de qualquer jeito, porque eu sempre soube, no início eu me vislumbrava com o dinheiro que entrava e muitas vezes não tinha cabeça de administrar aquele dinheiro, né? Para mim era, nossa, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está... Mas e eu tinha maturidade para viver aquilo? Tinha maturidade para alcançar a promessa? Eu estava me resguardando para que as coisas acontecessem? E foi quando eu me vi naquele meio onde tinha muito dinheiro e eu não tinha cabeça para administrar. Sim. E fui fugindo do propósito, que era, fui colocando, depositando a minha confiança no dinheiro. Todo mês era assim, como que eu vou pagar isso? Meu Deus, eu preciso vender, eu esquecia do que de fato carregava para poder focar no que era fútil, que aquilo era um detalhe que ia acontecer através. E aí eu fui fazendo, e aí comecei a colocar roupas que não tinham a ver com propósito. Chegou um mês que eu montei uma mala, uma coleção, e essa mala ficou intacta, não vendeu, porque as minhas amigas de oração falaram, Jaque, não tem como. Não faz parte do propósito. Não faz parte do que é. Vambora, liquida tudo isso, vende e inicia o que Deus disse que tinha que ser. Eita. Então nada podia ser de qualquer jeito, né? E eu fui indo, mesmo muitas das vezes sem entender, eu ainda caminhava sozinha, ele ainda não estava comigo. E todas as vezes, desde a primeira vez eu subi um monte, levava a mala consagrada, e vinha um pastor lá do lado, eis que te digo. Eita Deus. E eu falei, Jesus, é isso. E aí sempre vinham e falavam, é o homem da aliança, ele precisa estar junto contigo. O homem da aliança precisa, eu vejo várias portas se abrindo de loja, vejo vocês indo para lá e para cá, mas ele precisa estar contigo. Eu falava assim, como que ele vai entrar? Porque ele tem a vida dele corrida, a gente tem, né, as crianças, a Lavínia, né, a gente só tinha a Lavínia. Como que ele vai entrar? Só o Senhor mesmo. Aí foi quando o Senhor me massacrou, literalmente, financeiramente. Eu fui ao fundo do poço mesmo, sem saber como continuar. Eu tinha uma palavra, mas não tinha maturidade. E aí foi quando veio a depressão. E aí veio as crises de ansiedade, pânico. Você quebrou? Chegou a quebrar? Cheguei a quebrar, porque eu só tinha a pagar, não a receber. Então eu não tinha mais a estrutura nenhuma, nem emocional, nem financeira. Então ali pra mim, como que eu vou sair desse buraco que eu entrei? Porque eu literalmente achei que eu poderia viver tudo. Né? Tá entrando muito dinheiro e tal, mas eu fui fugindo do propósito. É como se viesse uma bandeja e eu falasse assim, meus olhos crescessem diante daquela bandeja e eu esquecesse que muitas das vezes não vem da parte do Senhor. É verdade. Então eu fui indo para um caminho, cada vez mais eu fui indo para o caminho que eu me afundava. Sim. Mas Deus tem seus propósitos, Ele não faz nada e não permite nada. Eu sempre fui serva do Senhor, nunca fui para o mundo e voltei. Eu saí do mundo e fiquei, mesmo mediante os ensinamentos. E aí foi quando Ele entrou, né? Eu já não dormia mais, porque eu não conseguia, só pensava nas dívidas, eram muitas contas. E eu falava, eu não tenho como sair daqui, porque eu não tenho dinheiro guardado, e todo o dinheiro se foi, com coisas fúteis, não investi em nada. E como que eu vou fazer? E aí, mediante essas crises, ele começou a perceber o meu comportamento, que eu não estava bem e tal, que eu não dormia, eu levantava na madrugada, fui para o hospital várias vezes com crise de ansiedade, tremendo o corpo todo, tomava remédio.
Fui aos médicos, os médicos me diagnosticando com tudo quanto é tipo de síndrome. Entrei naquilo que Satanás queria me aprisionar lá Meu atrás, Deus. né? E eu acreditava naquilo. Eu tô doente, eu vou ficar doente, eu vivi tantas experiências nesse período que eu digo que assim, nenhum momento Deus deixou de falar comigo. Mas ele permitiu que tudo acontecesse, Sim. porque eu sentia ele falando. Eu fui no neurologista para poder, né, com crise, ele foi me levar. E eu cheguei lá, entrei no neurologista, subi, o médico me diagnosticou, Rivotril, remédio de ansiedade e tudo mais. E eu falei, cara, eu não aceito isso. Nenhum preconceito, mas eu via que aquilo era decorrente de um erro meu, de uma falha minha. Tem pessoas que vão precisar se tratar de alguma forma, psiquiatricamente, psicologamente, como psicólogo, como eu precisei também fazer terapia, eu faço terapia até hoje. Sim. Mas eu não acreditava que eu precisava do remédio. Sim. Né? Então aí eu subi, fui lá, ele diagnosticou tudo certinho e eu desci na Cinelândia. Quando eu desci, tinha um rapaz pregando, aqueles que ficam com um negocinho na Cinelândia, né? Pregando. E aí eu passei por ele, eu tinha ido na farmácia, comprei o Rivotril, comprei os remédios, desci na Cinelândia. Quando eu desci, que eu passei por ele, a bolsa estava dentro da minha bolsa, né? Eu passei por ele, ele falou assim pra mim, olhou pra mim e falou assim, Jesus ainda cura. Você tá buscando a cura no remédio. Eita. Meu Deus. E eu olhei pra ele e falei assim, gente, eu tô... É uma alucinação isso, porque ele tá falando pra mim o que eu acabei de fazer. Ele não sabe quem sou eu, ele nunca me viu. E eu andava na direção do metrô e ele gritava naquele microfone. Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. E aquela voz ecoava e a lágrima descia. E eu chorando. E eu falava... Ele cura, mas eu não vejo a cura. Eu não tô enxergando a cura. E foi quando ali começou o meu processo de cura. Sim. Eu cheguei em casa, peguei e falei assim, se você é o Deus que cura, se você é o Deus que faz, se você é o Deus que usou a boca daquela pessoa, se você é o Deus que me trouxe até aqui para quebrar ciclos lá de trás, eu vou jogar esse remédio no vaso. Aí joguei todo o remédio no vaso, dei descarga e fiquei com aquele diagnóstico e com aquelas crises. Ele não entendia muito porque ele nunca viveu, né? Então eu não falava tudo. Eu tinha que viver tudo aquilo calada. Sim. Porque ele não entender. E eu tinha Seu esposo, né? É, meu esposo. E eu tinha 2 crianças pequenas que dependiam de mim. Então, ou eu sobrevivia ou eu sobrevivia. Então, eu não tinha a opção de pensar em suicídio, eu não tinha chance de pensar em ir embora, fugir. Não, eu tinha que ficar bem. E só Jesus poderia me curar. Então, eu comecei a acreditar na cura. Eu comecei a acreditar na cura e comecei a buscar pela cura. E o Senhor foi palestrando ao meu coração sobre a mulher encurvada. Eu ia num lugar e uma mulher, do nada não, o Senhor, né, do meu lado, parava e falava assim, mulher encurvada. Aí eu, tá falando comigo? Aí saía de perto de mim. Aí tá em casa orando, Senhor, Lucas, abre Lucas 17. Mulher encurvada. Aí a minha amiga sonhou, falou, já tive um sonho com você, você batia na minha porta, você tinha um negócio nas costas, você era encurvada. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor está querendo falar? Aí me aprofundei nessa palavra e eu entendi, o Senhor palestrou no meu coração, que aquela mulher, ela buscou pela sua cura. Sim. Aleluia. Então era como se o Senhor quisesse a todo momento que eu mergulhasse mais e que eu me retia. O Senhor queria me levar no mais fundo e eu retia. Então, é como se o Senhor falasse, eu não queria te levar dessa forma, mas você precisou ir dessa forma, Sim. porque senão você não ia ganhar autoridade sobre aquilo que te amedrontava. Uau. Forte, hein? É isso, pastor. Então, eu comecei a seguir com aquilo, com a cura, determinando, né, profetizando, tendo o meu momento de secreto mesmo, porque eu digo que o Senhor me tirou as minhas muletas emocionais. Eu tinha pessoas que oravam por mim, pessoas que durante a minha conversão me acompanharam, me evangelizaram, me ajudaram, eram meu suporte nas madrugadas, nos ataques, em tudo. Mas chegou um momento que Deus falou, olha, agora é ela, com ela mesma. Sim. Ela precisa caminhar com as pernas delas e viver as próprias experiências dela. E foi quando elas se afastaram e o Senhor permitiu que isso acontecesse para que eu vivesse o meu secreto. E ali começou uma história muito profunda com Deus,
onde eu já não ouvia mais Deus através delas. Eita. Eu ouvia Deus falar comigo. Aleluia. Fácil. E aí Deus começou a me mostrar coisas que eu ainda duvidava, porque eu ainda... Hoje, pela misericórdia, eu sou diaconisa da Casa do Senhor, mas eu não tinha preparo nenhum, pastor. É só um título, para mim é só um título, mas eu entendi o que o Senhor quis dizer. Era como se ele falasse assim, você subiu mais um nível. Então agora você vai ter que lidar com o mundo espiritual de uma outra forma. Porque antes elas eram um suporte, agora você vai guerrear contra eles. Eita. E eu tinha muito medo, porque eu cresci guerreando contra algo que eu não conhecia, e agora eu conhecia. Sim. Então eu tive noites e noites e noites que eu tive que viver com o mundo espiritual muito de perto. Tem uma experiência que na madrugada o Senhor sempre me desperta para orar, e eu vivia a minha batalha a maior das vezes na madrugada. E uma vez eu levantei, tranquei as portas, deixei eles dormindo, ele e as crianças, meu esposo e as crianças. E aí eu comecei a orar na sala, e eu sentia um medo absurdo, porque eu via. E eu olhava para um lado e via, e agora você vai precisar declarar minha palavra, você vai precisar repreender, você vai precisar guerrear contra eles. E cada vez que eu falava, eu tinha muito medo daquilo, mas ao mesmo tempo algo me encorajava a falar, porque eles não te vencem mais. Sim. E aí, eu orando a casa, eu impondo as mãos e orando com autoridade, ganhando uma autoridade no mundo espiritual que eu não tinha. O tênis dele com as sandálias, assim, estavam na janela, né? E assim, as sandálias das minhas filhas, que eram mais leves, tudo podia cair. O tênis voou da sala, da janela, foi parar na cozinha, quase em cima de mim. Foi como se alguém tivesse tacado o tênis. E só era eu e Deus ali, né? E ainda que eu contasse pra alguém, ninguém ia acreditar. Arrepiou, hein? Ninguém ia acreditar. E ali eu fui, cada dia, e o Senhor cada vez mais falava. Teve madrugadas que o Senhor se revelava e falava, eis que faço uma coisa nova, e eis que tudo se fez novo. E eu fui vivendo o mundo espiritual de uma forma que eu não entendia, não sabia o que fazer, não tinha estrutura emocional, física. Se não fosse a graça, eu não ia suportar. Se ele não estivesse comigo, em nenhum momento eu teria ganhado essa autoridade. E o interessante é que quando acontecia essas experiências no mundo espiritual, gente, porque o mundo espiritual é real. Muito. Sim. É real. E na medida que a gente vive o mundo físico, o mundo espiritual está acontecendo. Sim. Então eu não tinha essa dimensão. E aí, numa das minhas orações, quando eu dormia, né? Eu virava a noite em guerra espiritual. E só declarando a palavra e assim, cansaço físico, mental, e no dia seguinte eu tinha que estar bem, porque tinha 2 crianças e ele que não entendia. Então eu calei, mas eu estava vivendo uma turbulência. Sim. E quando eu deitava para dormir, era assim, sequencial. Era como se o Senhor, uma vez eu na igreja, o Senhor usou uma ministra de louvor que veio na minha direção e falou, ela bateu na minha mão e falou, te darei escape e livramento. Então como é que funcionava? Era assim, 2 semanas ele me permitia dormir. E aí eu recarregava as minhas forças. E aí eu falava, vai vir a batalha. Aí minhas filhas começavam a ser atacadas, elas acordavam na madrugada, e minha filha, olha, eu tive um sonho assim, assim, a mãe... Já eram sinais que a batalha vinha. E sempre os mesmos sinais. Até hoje, meu esposo sabe, quando elas começam, elas são os sinais. Teve um dia, numa madrugada, que minha filha teve o mesmo sonho que eu. Meu Deus. Então, ela acordou me falando do sonho, eu falei, meu Deus, é real demais. E aí, comecei, era assim, uma sequência, eu passava pelas coisas, né? O Senhor me permitia descansar o meu corpo, e aí passava algumas semanas, a batalha vinha, os sinais vinham, eu identificava e entrava na batalha. E assim foi indo. E todas as vezes que acabava a batalha, meu corpo estava muito cansado. O que eu fazia? Dormir. E aí vinham os sonhos. Todos os meus sonhos
trovões, luzes, eu com a palavra, autoridade. Como assim? Eu tô derramando autoridade sobre a sua vida. Sim. E com isso vai vir a unção daquilo que eu quero fazer. Mas você precisa se preparar para isso. Até uma autoridade sobre a tua vida, né? Pra você poder ter... Ministrar sobre aquilo ali. Sobre aquilo ali. E eu fui entendendo, e isso se repetia. Era como um cronograma do céu mesmo, tipo, descansa, agora eu te dou a batalha. Agora descansa e eu te dou a batalha. E isso foi cada vez mais ficando menor. Quanto mais, literalmente, rejeitar é o diabo e ele fugirá de vós. E cada vez mais eu fui ganhando autoridade naquilo que eu mais temia, né? Porque eu expulsava demônio da minha mãe, algumas vezes eu precisei manifestar, né, no meu processo de libertação. Sim. Então eu literalmente vim daquilo que muita gente já viveu, mas eu vivi na carne, eu vivi de dentro para fora. Eu sei o que é, o que são os demônios, o que eles fazem, onde eles entram. Essa batalha aí, até você falando aqui, é até em questão, até sua mãe morreu, o adversário que atuava na vida dela, ele vai tentar contra a tua vida, né? Por isso que Deus te preparou e te deu autoridade para você expulsar. Exatamente. Até mesmo porque a história de Esther fala muito clara, né? Ela precisou voltar, né? Para libertar o seu povo, no caso. Ela precisou, e eu sinto dentro de mim que é algo que eu preciso ganhar para que eu volte. Amém. É forte, naqueles que precisam ainda de mim. Amém. Então, assim, ali eu fui reconhecendo que não era roupa, não era... Aí eu já mudei totalmente o foco das coisas. Hoje eu já não... O dinheiro já não me importa mais. O dinheiro já não é necessário, porque eu preciso manter o projeto, mas eu sei quem me tirou, quem me deu. Quem enviou o recurso, né? Quem é. Então, hoje não é mais sobre isso. E quando eu entendi que essa chave virou, eu entendi assim, o céu começou a me responder. Hoje é uma resposta do céu, tá aqui, né? De estar falando o meu testemunho, porque eu sei o que eu vivi. E hoje, desde a mala, eu entrava em lares onde pessoas eu não conhecia. E as pessoas, às vezes, abriam a porta da sua casa, me recebiam, às vezes, chorando porque perdeu um esposo. Meu Deus. E eu sentava na sala e tinha que... Fala de mim. Fala de mim pra elas. E a mala aberta. Eita. Fala de mim. Eu cheguei aqui através de uma roupa, de uma mala. Sim. Então, hoje é muito maior, né? O Senhor começou a abrir portas com o Ministério de Mulheres, né? Comecei a ir a eventos, encontros, congressos, e cada vez mais o Senhor me linkando a pontes, a pessoas. E eu falei para a Fernanda, antes de eu vir, da missionária Fernanda, antes de eu vir aqui, eu tive um encontro no sábado, onde, pela misericórdia, Deus usou uma pessoa e falou, eu não quero. Foi extraordinário que Deus fez lá. E eu quase caí no chão com o tamanho da glória. E o Senhor falava para mim, eu preciso que você fale. Você não pode mais ficar calado. Aleluia. Você precisa falar. Amém. Porque eu não fiz tudo isso para você se calar. Sim. E eu falei para a missionária Fernanda, eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, porque é pesado. Para quem não entende, muitas pessoas eu sei que vão ver esse testemunho e viam a Jaqueline lá sorrindo, trabalhando, levando a mala, mas não sabiam que eu vivia no secreto. Sim. E assim, então é uma história de superação, é uma história no qual eu precisei amadurecer na marra ali com Deus, não por um castigo, por um zelo pela minha vida, porque Glória senão a Jesus. ele ou eu mostrava para ele quem é o Deus da minha vida, ou ele ia me sucumbir no meio do processo. É isso. Então era como se Deus falasse assim, como Jó, né? O Senhor sabia que ele ia se levantar. Então assim, era como todo momento o Senhor falava para mim, eu preciso que você fique de pé para mim fazer. Se você se entregar a essa cama, esse quarto escuro, se você se entregar a isso, eu literalmente lutei com a guerra que eu vivia. Porque a minha boca tremia, a minha mão tremia e eu tinha que viver uma vida normal com eles, assim. Então eu tinha que respirar, ser forte, falar, isso não vai me vencer. Eu acordava, olhava pro espelho e falava, isso não vai me vencer, eu sou maior que isso. Aleluia, né? Você profetizou, né? O tempo todo. Eu aprendi uma parte que eu não entendia. Eu estava muito no raso ainda. E o Senhor não queria. Então, hoje eu vivo literalmente o Senhor. Eu sou apaixonada por Jesus. Amém. Aleluia.
não consigo chegar em um lugar e não transparecer Cristo em mim, porque não dá, não tem como. Sim. Entende? A gente começa a olhar as coisas com uma outra dimensão. Aleluia. De tipo assim, a cegueira das pessoas, né? As pessoas não conseguem ver e a culpa não é delas, elas não conseguem enxergar porque o inimigo cega mesmo. Então a gente hoje, eu falando um pouquinho do que eu vivo, do que eu vivi, e as pessoas que me conhecem sabem quem sou eu na minha integridade, já que não é possível que você viveu isso, não é possível que você vem de lá, que você veio de lá. Elas querem, elas se interessam. Sim. E a gente vai quebrando esse tabu de religião, sabe? Eu sou uma pessoa normal, que vim da onde você tá e Jesus fez. Glória Aleluia. E não foi através de uma religião. Foi através... Eu criei, eu acreditei, eu quero conhecer esse Jesus dela. Se Jesus transformou a vida dela, ele vai transformar a minha. Eu vou sair de um quarto escuro. Então, eu fui... A cada medida que eu me entregava, ele se revelava. A cada medida que eu me entregava, ele se revelava. E assim, hoje, eu tenho uma palavra liberada e não é pequena, porque eu sei a grandiosidade do meu Deus. Ele não poderia me dar algo tão pequeno mediante a tudo que eu vivi. Sim. Só que hoje eu tenho maturidade para entender que nada é meu. Se eu chegar lá, foi porque ele permitiu, foi a glória dele, o louvor é dele, a honra é dele. Se eu tô aqui hoje contando, é porque ele me trouxe aqui. Nada é sobre a Jaqueline, nada é sobre uma roupa, embora eu goste. Ele foi na vaidade, sabe? Sim. Em algo que, para mim, era algo que eu queria eu queria mostrar para os outros. Hoje eu quero vestir as pessoas para mostrar Jesus. Coisa então, linda, ele pega Ele algo... Ele trabalha no simples, né? É verdade. É isso. Então, é um longo testemunho, é uma longa caminhada. Só que eu acredito que a gente escolhe ser transformado. Né? O Senhor nunca vai nos obrigar a seguir um caminho que a gente não está querendo ir. A gente vai seguir, mas com os nossos próprios pés. Ele vai nos conduzir, ele vai nos mostrar o caminho. Mas cabe a gente decidir. Ele vai te dar a liberalidade de você escolher. E eu escolhi ser transformada. Eu não queria mais ser aquela Jaqueline impulsiva, compulsiva, que gastava, que fazia, acontecia, que vivia algo para mostrar para os outros. Ai, olha a minha roupa, olha o meu sapato, olha onde eu moro, olha o que eu faço. Essa Jaqueline morreu. Aleluia. Então, assim, hoje, se eu tiver que fazer... Hoje eu tiro aqui, se você chegar pra mim, missionário Fernando, e falar assim pra mim, eu amei o seu colete, eu tiro ele e vou te dar. Porque meu coração não tá mais nisso. Amém. Não tá mais no Houve que uma me transformação. prendia. Não tá mais no que... Eu fui limpa, eu fui lavada, eu fui restaurada. Não existe mais dentro de mim ego, sabe? Eu não consigo olhar o outro da maneira como eu olhava, né? Hoje... Eu entendo que o meu chamado, eu vou ser rejeitada em muitos lugares, né? O Senhor já falou muito em relação a isso. Mas eu também vou ser muito amada. Sim. Amém. Eu também vou ser muito cuidada. Então, Amém. assim, hoje eu consigo olhar com os olhos limpos, né? Como a palavra fala. A gente olhar com os olhos claros e limpos. Vou chegar em lugares, eu vou agradar pessoas, mas também vou desagradar. E tá tudo bem. Entende? Hoje eu tenho pessoas que eu conheço que vendem roupa, que fazem a mesma coisa que eu, frequentam os mesmos eventos, mas eu sei entender que o meu espaço, a minha provisão, não existe uma disputa. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas ficam meio assim, mas vai ter roupa, você vai botar roupa, eu vou chamar a fulana também para botar. Mas ela tem... Deus vai fazer por ela, Deus vai fazer para mim. E se ele não fizer para mim é importante estar lá. Aleluia. Porque eu faço contato com pessoas. Sim. E chego a novos lugares. E é isso. Às vezes eu não vendo nada. Mas eu conheci uma escritora, eu conheci uma mulher de um ministério forte. Poxa, eu gostei das suas roupas, são comportadas, sei lá, é algo diferente. E a gente sabe o que tem por trás, mas a gente quer ouvir. Sim. E eu peço isso nas minhas Respostas. orações. Senhor, fala, que as pessoas falem assim, cara, mas é diferente, eu visto a tua roupa e é diferente. Tem que ser diferente. Amém. Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa em troca de algo. Então, se a gente fizer algo e entender que assim, peraí, mas por que eu posso ir no shopping? É o que as mulheres do meu condomínio falam. Eu posso ir no shopping. O shopping é 2 quarteirões da minha casa. Eu moro em Vista Alegre, o shopping Via Brasil é o Carioca ali do lado. Mas eu vou pedir a Jaque.
Então, assim, elas não sabem explicar. E quando eu entro na casa e levo a mala e sento na sala, elas conseguem entender. Existe choro, existe abraço, Sim. existe amizade, relação, acolhimento. E não fala sobre religião. Amém. Fala sobre um Deus que cura. Eita! Um Deus que ama, um Deus que perdoa. Então, aonde eu vou, aonde eu chego, a Esther Modas não é um testemunho de roupas. Não é a roupa. A roupa é consequência, a venda é consequência. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei de onde eu vim, Ele vai fazer. Sim. Então, assim, é só ter a convicção de que Ele vai fazer, Ele vai transformar através daquela roupa. Então, é isso que eu tenho vivido. Tenho colhido, das sementes que eu tenho plantado, eu tenho colhido histórias, testemunhos, pensamentos. Pessoas que às vezes me ligam, porque um me indicou, é como se o Senhor levasse o meu nome na boca de pessoas. Chega a ser até engraçado. Eu fui no evento na semana passada, eu entrei no banheiro. A pessoa que estava fazendo aquele evento, que é uma pessoa muito conhecida, estava no evento e eu, sentada do lado da minha amiga, eu falei assim, ai, vontade de ir no banheiro. Aí fui no banheiro, cheguei no banheiro. Quem estava lá com o salto quebrado? Só eu e ela no banheiro. E aí eu falei assim, na hora que eu entrei, aí eu falei assim, eu preciso falar com ela, eu preciso ajudar ela, porque se eu ajudo ela, ela me enxerga. De alguma forma eu posso falar. Só que eu ainda tenho essas limitações. Eu entrei correndo pro banheiro, eu dei, boa tarde, eu olhei pra ela, boa tarde, eu entrei no banheiro. E lá fora tinham várias pessoas expondo, sabe? Vários expositores. E ali talvez Deus está criando momento. Eu nunca poderia encontrar ela no banheiro com o salto quebrado. Sim. Pedindo ajuda, pastor. E eu estava ali. Oportunidades, entende? Sim. Nós nos conhecemos de uma forma sobrenatural. Verdade. Né? Então, assim, eu vejo Deus em todos os detalhes. Ele tá... É como se fossem sementes. Você planta na vida dela e você colhe na sua. Sim. Você planta na vida de alguém que não pode hoje comprar uma roupa ou vestir algo e eu planto na sua. Então, assim, tem sido assim. E depois que a chave virou, depois que eu entendi que não era sobre dinheiro, não era sobre uma loja, status, reverência, não. A glória é dele. Sim. E é assim que eu vou caminhando e acreditando naquilo que o Senhor tem para fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas maiores, muito maiores mesmo, porque eu tô com o coração disponível, disposto para o que Ele tem para mim. E hoje Ele tá comigo, né? Fala o nome do profeta aí. Profeta Alexandre, gente. Vamos profetizar logo. Alexandre, pastor, sacerdote da minha casa. Eita, E ó, profético. E aí eu tinha um investidor em casa, um administrador, e eu tava procurando lá fora. Então o Senhor precisou me levar no mais profundo, no fundo do poço, para reconhecer que dentro de casa estava o recurso. Isso. E eu precisava, na verdade, ganhar primeiro a minha casa, para depois eu ganhar lá fora. Então, trazendo ele para o propósito, automaticamente nós já somos uma só carne. Sim. Então, trazendo ele para o propósito, eu começo a trazer para a vida dele o que o Senhor tem com a minha vida. Sim. E ali ele começou a ver Deus agindo e operando. Tem meses que a gente se surpreende, porque Deus é tão maravilhoso, tão perfeito no que Ele faz, Sim. que Ele já começa a te dar visões do que está vindo pela frente. Ele precisava entrar. Então, é como se Ele tivesse arrumado a casa, Ele tivesse Sim. cada detalhe. Agora está do meu jeito, agora eu posso começar a abrir as portas. Agora eu posso começar a fazer. Então, é isso. A gente vive isso. A gente vive... Ele entrou no projeto e aí arrumou a casa, porque ele é um bom administrador, ele saca muito de planilha, ele é um cara que se sai uma bala, um chiclete, tá na planilha. Então, a compulsiva, a descontrolada, aprendeu a se controlar. Só que o que é mais lindo nisso tudo? Ele arrumou a casa esses meses todos. E aí a gente precisou abrir uma conta para a Esther, porque a gente fez um CNPJ, tudo encaminhando para ir. Sim. Né? E eu precisei abrir uma conta bonitinho para a gente começar a movimentar, né? Para gerar no CNPJ e não na pessoa física, né? Sim. E aí ele entrou no negócio e tal, ele arrumou tudo, só que
a conta digital era o meu celular, vinculado ao meu CPF e o CNPJ. Então, automaticamente, ele teve que me passar a responsabilidade. Eita. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu vou tratar ela vou permitir ela passar pelo deserto, vou botar isso na mão dela de novo e vou ver se ela vai conseguir agora entender que não é dela, é meu. Sim. Para o meu projeto. Então, hoje eu olho a conta com muito temor, eu falo, Senhor, sai, não, pelo amor de Deus, ô, inimigo, devorador, pra lá, não posso, não dá, porque é uma conta que fecha todo mês. Sim. E a gente precisa ter responsabilidade. Então, ele tratou e trouxe de volta para mim. Amém. Agora eu boto na tua mão para você ser tratada. Administrar, né? Deus é lindo. Perfeito. Eu, enquanto estava te ouvindo, Jaque, eu lembrei de uma passagem que é uma das que eu amo. Gosto muito do... Até o pastor outro dia me corrigiu. Você, na sua live, você falou errado aí. Não é o livro de Débora, mas é a passagem de Débora. E Esther também, por muito tempo lá na igreja, ficou... Porque tem períodos que a gente fica vivendo aquela palavra. E, enquanto você estava aí falando, eu lembrei de uma parte que lá no finalzinho, quem sabe se não foi para este tempo que o Senhor te levantou. Né? Débora foi levantada... Débora não, perdão. Esther foi levantada para um propósito, para aquele tempo. E o tempo é esse. Não é para, como você falou, não é só a roupa. Não é só para vestir mulheres, mas é para esse tempo as pessoas verem que existe um Deus que ele faz, ele transforma. Então, de quem realmente viveu, sobreviveu e agora está aqui testemunhando. Então, foi para este tempo que o Senhor te levantou. Glória a Deus, é algo lindo que eu falei, realmente, Senhor, que... Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. É algo lindo demais de viver. E eu não poderia deixar de falar aqui que, assim, a todo momento, a minha base, a minha força, o meu alicerce veio da minha família. Sim. Porque se eu não tenho ele, que acredita em mim, que muitas das vezes eu falei, caramba, como que eu vou fazer? Toda a parte financeira, todo investimento, toda a consequência, porque teve uma consequência daquilo que eu plantei. Sim. Ele assumiu para ele. Então, assim, ele sempre acreditou, mesmo por trás dos bastidores, ninguém pega uma conta, uma dívida gigante, pega o seu próprio dinheiro, paga sem respaldo nenhum, que lá na frente você vai ser pago disso. Então, assim, ele acreditou, ele me impulsiona todos os dias, minhas filhas me ensinam todos os dias a ser mais madura, a maturidade que eu não tive com a minha família, de não ter uma mãe que me acompanhe, que me acompanhasse, que pudesse me dar essa base familiar, porque ela psicologicamente não tinha. Então, eu cresci podendo ser quem eu quisesse. E eu escolhi Jesus. Aleluia. Porque eu poderia ter ido para qualquer outro caminho, mas eu não sou uma improvável, eu sou uma escolhida. Glória a Deus. Eita. O Senhor forte isso. Me chamou para viver diferente daquilo que o diabo me apontava, me culpava. Você vai ser como ela, você vai viver o que ela viveu, você vai viver tudo aquilo. Então, assim, eu precisei de fato viver com a permissão de Deus, mas para que ele me mostrasse que eu passo pelo deserto, eu não fico lá. Porque na minha vida é quebrado, na vida das minhas filhas há um recomeço. Qual é a frase das Temodas mesmo? Fala aí pra gente aí. Vestindo mulheres com propósito de dentro para fora. Você poderia ser uma vítima, mas você é um propósito. É isso. Né? É isso. Porque tem muita gente que tá em casa e se faz de vítima, né? É isso. Só que muitas das vezes o que eu aprendi hoje no seu testemunho, na sua história, a depressão não te venceu, a ansiedade não te venceu porque você escolheu se levantar. É isso. E tem gente em casa que tem que fazer essa escolha de se levantar, né? Primeiro, na verdade, a gente primeiro tem que se posicionar para Deus fazer algo, né? Então, a gente não tem como prostrada Deus fazer. Deus não vai descer, enviar os seus anjos, se você não acreditar naquilo que já foi liberado na cruz. Sim. Né? O Senhor já nos deu autoridade para pisar na cabeça dele. E se a gente não usar essa autoridade, a gente vai, de fato, ser enganada por ele, ser culpada. Né? Então, assim, eu entendi que não, na minha vida não. Na minha parou vida em você. parou em mim. Eita!
entende? É isso. Então, assim, eu vivo dia após dia, nós somos um testemunho vivo da graça do Senhor. Hoje, meu marido está na presença do Senhor, se batizou, era devoto de São Jorge. Eita, Jesus! Então, assim, entendeu que Deus não faz nada através, né? O véu foi rasgado. Sim. Então, é Ele Deus. Então, Ele entendeu isso de fato. Sim. Tem vivido uma transformação. Quem viu Ele, da onde Ele veio, né? Quem Ele era. E dia após dia nós estamos, né, vivendo essa transformação. Mas porque um dia eu decidi ser diferente. Então, a minha família está sendo alcançada pelaquilo que eu decidi. Né? Se um dia eu não tivesse me posicionado, a gente ia continuar vivendo, minhas filhas iam continuar vivendo. E a gente não ia entender. Mas quando eu decidi entrar e reconhecer que eu precisava ser curada, porque primeiro é o reconhecimento, né? A gente precisa entender, não se fazer de vítima, entender, eu preciso ser curada. Aleluia. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de braços, eu preciso de pessoas, eu preciso de mulheres de oração, pessoas que me levem para o fogo, pessoas que me coloquem, estejam comigo, orando por mim, intercedendo pela minha vida. Se eu pudesse, pastor, porque aqui não tem vaga, mas tinha uma galera, uma caravana para vir para cá, para ficar por trás dos bastidores. Mas elas estão em casa orando. Vão assistir. Subiu um monte comigo ontem. Tem feito propósitos comigo. Então, assim, é isso. Sozinho ninguém chega. Sim. Ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho. E nada, escuta isso aqui, nada começa grande. Uau. Tu viu que a história da Esther Modas começou com uma mala. Uma palavra primeiro, um sonho. Uma palavra, um sonho e venceu o teu eu, pegou essa mala e foi. Quebrou a vaidade, literalmente, né? Porque eu vivi um personagem. Sim. Eu não era... Hoje eu tenho uma identidade. Amém. Eu vivia um personagem. Eu queria ser alguém que eu não era. Então, eu queria mostrar para as pessoas o que eu não era. Então, eu estava com uma loja, com tudo bonitinho e direitinho, mas não tinha Jesus. E não tinha uma identidade em Cristo. Eu era um personagem. Então, o Senhor permitiu que aquilo quebrasse, que aquilo começasse do zero e eu entendesse que é desse jeito. Quebradinha, batendo em porta, posso entrar na sua casa, vendo roupa, bonitinho, tá? Botando... E ali ainda leva a palavra, né? E ali ainda é levar Jesus, porque... Então, por isso ele precisou te tratar primeiro, isso, né? Isso. Senão o propósito não seria só a roupa. Tem que ser a roupa e a palavra. E tem muita gente fugindo do tratamento. Sim. Né? E o tratamento faz parte do processo. Não tem como o Senhor te levar a lugares, né, cumprir aqui a promessa dele se você não permitir que ele trate. Eu literalmente abri e falei assim, entra e arranca tudo que me aprisiona lá atrás. Vai doeu muito. Mas hoje eu posso sentar aqui e dizer com autoridade que eu venci. Amém. Aleluia. Forte. Gente, que testemunho forte. Me arrepiei todo, Fernanda. Nossa. Me arrepiei todo, tá louco? Muito forte. Gente, hoje está nascendo mais uma nova parceria do podcast Recomeçar. É um prazer. Que é a Esther Modas. Tá vestindo a Fernanda aí, né, Fernanda? Aí. Gente, eu não visto qualquer coisa, eu visto propósito. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Vai entrar aqui ó, a logo da Esther Modas pra gente finalizar o podcast. Sim. Jaque, eu tenho certeza que esse podcast muitas pessoas vão ser alcançadas em casa através do seu testemunho. Tá aqui, gente, ó, o arroba da Esther Modas. Que isso, aqui. É muito Fala pra gente um pouquinho o que significa esse cabide. Tem alguma coisa por trás aí? É um florescer, né? Sim. É um florescer, é o de dentro pra fora, né? Não é uma roupa. Sim. São mulheres florescendo, são mulheres sendo curadas, são mulheres sendo transformadas. Então, o cabide simboliza a roupa. Sim. Mas o que está por trás do cabide está florescendo. É isso. Então tá aí, gente. Olha que roupa linda. Já segue lá já, arroba Esther Modas 24, né? Isso aí. Segue lá, que é uma parceira agora do nosso podcast. E a gente vai estar soltando um vídeo em breve aí, né? Dessa parceria da Fernanda vestindo. Então segue lá. E eu tenho certeza que essa parceria é parceria de milhões. Glória a Deus. Amém? E vai voltar para contar o testemunho, né? Mas vai ter o parte 2, né? Porque hoje já foi forte demais do que Deus fez aqui. Amém. Jaque, se despede desse povo aí, tá bom?
Se alguém quiser comprar uma roupa, só procurar aqui nas redes sociais que isso. Consegue falar com você, né? Isso, pastor. Então, nós trabalhamos com moda social e moda evangélica. Tem um link na bio, no Instagram da Esther Modas. Vai direto pro meu WhatsApp, vocês podem falar comigo. Eu envio o catálogo, tudo direitinho, os modelos, tamanhos. Qualquer dúvida, através do link na bio, tá bom? E eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contando a minha história, de poder estar edificando vidas, de poder estar cooperando, né, lançando sementes nesse projeto bonito, né, nesse projeto que eu acredito que por trás também existe um propósito. Amém. E eu sinto no fundo da minha alma que será algo grande que o Senhor vai fazer, extraordinário. Amém. Eita! Coisa linda, Jesus! Então vamos lá, Jaque. Podcast Recomeçar, porque sempre existe o recomeço. A gente vai fechar assim, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço! Agora.